Irmãos, nesta manhã, nós vamos hoje tratar desse assunto aqui sobre ter uma plena convicção da salvação. Aos domingos pela manhã nós temos levado pelo Senhor, pelo Espírito, sermos conduzidos a assuntos mais profundos, tocando em alguns pontos específicos, abrindo uma mata, umas picadas que o Senhor deseja que nós então adentramos. Mas, como eu disse há algum tempo atrás, que algumas vezes nós vamos voltar sobre a questão do fundamento, sobre a questão a necessidade do novo nascimento, para que então nós tenhamos uma plena convicção da salvação. Tenho aprendido com os irmãos mais velhos que necessariamente se faz necessário que a gente volte para analisar os nossos alicerces, os nossos fundamentos, porque muitas construções elas têm sido derribadas porque não estão sendo construídas, edificadas sobre o fundamento que é Cristo e a cruz. Então hoje a gente vai voltar para esses fundamentos e analisarmos de uma forma bem acurada, de uma forma bem compassada, para que a gente possa então ter plena convicção da salvação, do novo nascimento. E como diz alguns irmãos da palavra, que o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Filipenses 3, versículo 1, dizendo o seguinte, que ele não se desgosta, e é segurança para nós que ele escreva as mesmas coisas. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele escreveu assim também, que ele sempre faria lembrado naquilo que concerne aos fundamentos, para que nós jamais venhamos a nos esquecer. O apóstolo Paulo também, escrevendo ao Timóteo, ele disse: lembra-te de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado dentre os mortos. É para nós lembrarmos, então termos lembrança dele. Isso é muito interessante. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Atos, no capítulo 4, versículo 12. Atos 4, verso 12. Aqui, quando Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio, dando um precioso discurso fundamental, falando da pedra de arremate, que é o nosso Senhor, aqui no versículo 11. Jesus, ele é aquela pedra que é rejeitada por vós, os construtores. O povo daquela época estava edificando, mas sem o fundamento. Então, a religião judaica estava fadada ao fracasso. Toda religião, se de fato não tem este fundamento que é Cristo, ela está fadada ao fracasso e o que é pior, a perdição de todos os seus seguidores. Então, irmãos, tempos como esse, nós devemos estar bem atentos, bem concentrados e consultar o nosso coração pelas Escrituras Sagradas, para vermos se verdadeiramente aquilo que de fato é exposto pelo Espírito na palavra tem sido a nossa realidade. Então, chegando aqui no versículo 12, ele disse assim, que coragem do apóstolo Pedro. Aqui, lógico, ele estava cheio do Espírito. Então ele disse o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Apocalipse, capítulo 7, apenas o verso 10, que diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Em nenhum outro nome dado
entre os homens a salvação. Porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, nesta manhã, te damos muitas graças, porque o Senhor tem congregado-nos como teu povo. Pedimos ao Senhor que traga convicção ao nosso coração, daquilo que nós professamos, daquilo, Pai, que o Senhor deseja mostrar para nós. Nós estamos entregues em tuas mãos, por isso, Pai, não permita que os nossos corações se distraiam, os nossos ouvidos ficam desapercebidos daquilo que vai ser falado. Então, Pai, nos tome para Ti mesmo, que haja em nós um profundo interesse em conhecer o Senhor, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Por isso, Pai, nos abençoe com a Tua palavra, gerando em nós vida, porque a Tua palavra, ela é geradora de vida, porque é o próprio Senhor. E toda palavra que Cristo tem dito é Espírito e é vida. Por isso, Pai, nós sabemos que nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra viva, e ela é eficaz, ela é penetrante, que ela penetre de fato os nossos corações, revelando-nos a pessoa do Filho, e leva-nos para Ele mesmo, para que então nós venhamos a crescer em maturidade. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, talvez se nós fizéssemos uma pergunta, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, ele é a infusão da vida divina no espírito do homem. Nós estamos espiritualmente mortos em delitos e pecados, separados de Deus, distantes de Deus, alienados de Deus, mas Ele veio até nós com um propósito de trazer vida para todos nós. Então, e essa vida veio para o nosso espírito, o espírito nosso que estava morto espiritualmente. Nós éramos então almas viventes, mas o local onde o Pai podia ter comunhão conosco estava separado de Deus, estava espiritualmente morto. Então, graças ao Senhor, que quando Ele fez o homem, Ele também fez o espírito do homem dentro do homem. Mas quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, então houve ali uma morte espiritual, onde o homem se apartou de Deus o Pai, morreu para Deus e nasceu para si mesmo, se tornou alma vivente. Essa palavra alma vivente, ela está relacionada com todas as nossas emoções. Deus fez as nossas emoções, né? Às vezes muitas pessoas até questionam, mas e a ira? A ira é uma emoção nossa que foi criada pelo Senhor. Nosso Deus e Pai, Ele sente indignação todos os dias. E uma vez que nós nascemos de novo, Ele tem uma palavra para nós, através do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis. Então a ira vai estar sempre conosco, mas a nossa ira hoje, ela é totalmente dominada pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que está em nós. É uma vida controlada pelo Espírito. Agora, essa vida, ela pode ser uma vida que estoura pavio curto, se verdadeiramente você creu no seu novo nascimento em Cristo, mas não vive uma vida de comunhão com Ele, com a palavra dEle, se saturando da palavra, então você poderá, de fato, envergonhar o nome do Senhor, tendo umas crises histéricas, tendo umas crises de nervosismo, de quebrar as coisas, de jogar as coisas, de xingar e de ter palavras obscenas nos seus lábios, falta de domínio. Então o Espírito Santo, Ele também é o domínio próprio, né? Porque o Espírito habitando em nós, Ele vai crescendo, fazendo com que o Filho cresça em nós, então a nossa vida será totalmente tomada pelo Espírito, então Ele vai nos dominar, vai nos domando, vai nos mostrando toda a realidade de quem o Filho é, para que então aquela palavra de Gálatas 2:20 se torne uma realidade em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Então, queridos, o novo nascimento, e nós precisamos,
aqueles que ainda não creram, precisa nascer de novo. É uma necessidade, e novo nascimento é a implantação ou a transmissão da natureza divina no espírito humano. Jesus, quando se fez carne, ele tinha um corpo humano, ele tinha uma alma humana e tinha um espírito humano. Por que isso? Porque ele então, tendo tudo isto, ele poderia nos salvar, a nossa alma, o nosso espírito e também a redenção do nosso corpo. Fazer um resgate pleno, completo. Por isso que a obra na cruz não é uma obra qualquer, não é uma salvação pequena. Hebreus 2:1 diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, que salvou o homem totalmente. Hebreus 7:25 diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que vive sempre a interceder por nós, e Ele nos salva totalmente, e Ele vive sempre para interceder por nós. Então, queridos, isso é maravilhoso, a implantação da vida divina em nosso espírito, através da qual nos tornamos filhos de Deus em Cristo. É filhos de Deus no Filho. Você só pode ser filho de Deus no Filho, na pessoa de Cristo. E para que você seja filho, Ele precisa habitar dentro de cada um de nós. Nós já sabemos, vamos ver aqui alguns textos da palavra que vai ilustrar este fato tão maravilhoso, porque uma das coisas que o Pai quer e deseja para todos nós é termos sempre uma convicção da salvação, e quando se tem essa convicção, sejamos perseverantes em seguir o Senhor, por onde quer que Ele vá. Então, queridos, através do Espírito Santo, Cristo ele passa a morar em nossos corações. Então, nós estamos unidos a Cristo para sempre. Você passou o Jordão, você passou pela cruz, não tem como mais voltar. Ainda que você queira voltar, Ele não vai permitir, porque Jesus, Ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Eu lhes dou, ainda que você queira, não tem possibilidade, porque você morreu. Não, mas eu não quero mais nem saber, eu vou fugir de Deus, eu quero, chega disto. Se você creu de fato, você pode ter essas atitudes, mas você será corrigido e vai sofrer bastante. Se vocês lerem com bastante cuidado aquela parábola, que muitos entendem como parábola do filho pródigo, aquele menino, quando saiu de casa, pediu para o pai a parte que lhe cabia da sua herança e partiu para uma terra longínqua, e lá ele dissipou todo o seu dinheiro, uma série de coisas, mas o dinheiro acabou, e este mundo nos faz perecer. Então ele, caindo em si, porque estava já com fome, passando fome, ele disse: vou ter com meu pai. Ele saiu de casa, mas ele já era filho, mas ele saiu de casa. Então ele disse assim, olha o pensamento dele: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui padeço de fome, mas vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, eu saí, fugi, eu não sou digno de ser teu filho. Mas então ele foi com esse discurso. Quando o pai o viu, saiu correndo, porque quando ele saiu de casa, o pai já mandou cevar ali um bezerro, porque sabia que ele voltaria. Então o amor, ele não segura, o amor ele abre, porque o pai sabia que ele era um cativo do amor dele. E assim é com todo filho de Deus, né? Filho de Deus que de fato creu. Não, muitas vezes a gente percebe assim: o irmão lá desviou, talvez ele nunca foi, talvez ele nunca creu, entende, irmão? E só teve ali, queria resolver os seus problemas, e hoje em dia Satanás tem uma pregação para muitos, né? Satisfação do seu problema. Você não pode aceitar isso, não pode aceitar aquilo, que é do diabo, sofrimento é do diabo, tribulação é do diabo, você repreende em nome de Jesus. Isso é totalmente contrário ao que as Escrituras ensinam.
Sofrimento na nossa vida nos faz crescer, amadurecer, nos prepara cada vez mais para a glória, né? Então aquele filho, quando voltou, o pai saiu correndo para encontrar com ele, e eu creio que ele estava com cheiro de chiqueiro, né? O pai o abraçou e o beijou, e o filho começou com aquele discurso: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai já interrompeu: traz para o meu filho um anel. O anel fala de quê? Fala de herança. Ele tinha pedido a parte da sua herança e saiu de casa, mas quando voltou, o pai disse assim: filho, você ainda é meu herdeiro, tudo que é meu é teu também. Então traz para eles uma vestimenta nova, roupa nova, e vestiu ele, e sandália nos pés, porque você não é meu trabalhador, você não é meu escravo, você é meu filho. Então os filhos usavam sandália nos pés, e ele foi vestido, né? Então imagina a alegria. E o pai então mandou matar o bezerro e fizeram uma grande festa, e todos celebraram, porque este meu filho estava morto, estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Então vamos nos alegrar, vamos celebrar. Eu acho, irmãos, eu penso, aliás, que todas as vezes que alguém crê no Senhor, nós deveríamos fazer uma festa, né? Fazer um churrasco. Ah, mas está tão caro, né? Carne de boi, aquela coisa toda. Mas, queridos, o Senhor providencia todas as coisas, Ele providencia todas as coisas, né? Quando o irmão compra, falei algum tempo atrás, há uns 3 anos, quando o irmão ou a irmã compra um carro novo, vamos se alegrar, vamos fazer uma festa para o irmão, né? Que bênção, comprou um carro novo. Mas nós já ficamos assim, né? Por quê, né? Eu estou com a minha bicicletinha aqui, irmão lá com o carro novo. É por isso que você não ganha um carro novo do pai. Murmuração. Irmãos, o segredo de toda a bênção para nós é celebrar, é louvar, é se alegrar. Entende, irmãos? Falei para vocês daquela experiência que eu sonhava, né? Puxa, quem sabe um dia eu posso ter um carro, uma Land Rover. Puxa, que carrão, né? Nossa, naquela época, 15 anos atrás, era 80 mil reais. Era um dinheiro assim. E tinha um irmão que tinha, e me convidou, falou: olha, você quiser ir para pregar para esse Brasil afora, eu te levo de Land Rover. Falei: vamos nessa. Andamos o Brasil inteiro. Quando chegou mais ou menos ali no Espírito Santo, voltando para casa já e passando as comunidades para pregar, eu estava tão enjoado de andar de Land Rover. Falei: meu Deus, esse carro eu não quero nem andar mais esse carro. 17 dias fora de casa. Então Deus mostrou, falou: olha, não é de Land Rover que você precisa de mim, precisa se relacionar comigo. É o que nós precisamos de fato, é dele. Queridos, pelo novo nascimento, você vai viver uma vida com Ele tão somente até quanto Deus viver, nem mais nem menos. Então é para sempre, eternamente. O novo nascimento é uma obra extraordinária que foi feita em nosso benefício gratuitamente. Porque, queridos irmãos, nós estaremos compartilhando agora da sua vida, a vida de Deus. Quando nós cremos em nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, nós somos novas criaturas. Nós temos a vida Zoe de Deus dentro de nós, uma vida que não se acaba nunca mais, uma vida, irmãos, que estará eternamente gozando da presença do Pai, uma vida que o próprio Pai vai nos encher de alegria, uma alegria que não se acaba mais, porque Ele é alegria, a nossa alegria é eterna. Quando você tem alegria, a tua alegria se acaba, mas a alegria é quem nos tem, é o próprio Cristo. Não é eu que possuo Ele, é Ele que me possuiu, Ele que está ganhando mais de mim, mais de nós. Percebe que o povo, hoje em dia, o povo principalmente evangélico, não, você tem que possuir a Cristo, você tem que possuir o Espírito. Não é nada disso que a Bíblia diz, é que Ele nos possua,
porque Ele nos comprou, nós somos posse dEle. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, claro que nós também precisamos tomar posse dEle. Paulo fala assim: toma posse da vida eterna, escrevendo a Timóteo, toma posse da vida eterna. Então, eu sou dEle e Ele é meu. Não é que Ele é meu porque eu sou dEle, não. Eu sou dEle e Ele é meu. Entende, irmãos? É bem diferente a situação. Então, queridos, aquelas boas relações que Adão e Eva, no jardim do Éden, tinham com o Pai, elas foram restabelecidas em Cristo, mas de uma forma extraordinária, de uma forma melhor, de uma forma magnífica, porque agora o Pai, o Filho e o Espírito vêm habitar, vêm morar dentro de nós. Então, isso faz de nós filhos. Irmãos, infelizmente são poucas as pessoas que desfrutam de tudo aquilo que o Pai é. Tudo que o Pai é para o nosso desfrute. Que muitos já foram iludidos dizendo que você tem que ir até Deus para que Ele te abençoe. Irmãos, não vai com esse pensamento. Ele já deu para mim e para você o seu Filho Jesus Cristo. E Cristo sendo nossa vida, queridos, Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é um abençoado porque Cristo é a sua vida. E dependendo aí do teu interesse por Ele, você vai perceber como Ele irá acumular você de bênçãos. Bênçãos aqui estou falando no sentido material também. Começa com uma boa saúde. João, na sua terceira carta, ele escrevendo para Gaio, para aquele irmão, ele diz o seguinte: olha, que você seja bastante próspero e também a tua alma, ou seja, não apenas espiritualmente, mas também materialmente. Agora, vai depender de você desejar isso ou não para a sua vida. Muitos não querem. Muitos querem as coisas de Deus, querem as bênçãos de Deus, ficarão com as bênçãos, mas eu quero ficar com Ele. As bênçãos só serão uma consequência, e no momento certo, você vai perceber como que as portas são abertas. Ele abre tantas portas, com janela, tira até o teto, para mostrar para você que Ele é o Deus de toda graça, Ele é rico em graça, que essa graça é derramada a nós, derramada de uma forma abundante. Ela vem sobre nós, o derramamento da graça de uma forma abundante, não em conta-gotas. Irmãos, Ele ama nos presentear. O Senhor ama fazer arranjos que nos impressionam. Quando nós cultivamos uma vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, com a Palavra de Deus, se saturando da Palavra, lendo as Escrituras, olha, você vai perceber como que no dia a dia Ele irá te surpreender com tantas coisas maravilhosas. Um sonho no meu coração era ir para a cidade de Arapongas, encontrar com os amigos meus e pregar a palavra para eles. Sempre sonhei isso. Quando eu vim para São José do Rio Preto, depois vim para cá, os meus amigos que há mais de 30 anos não via, e essa última vez que eu estive lá no Paraná, saí da casa do meu irmão, aí um amigo meu falou: olha, ô Cláudio, é você, Cláudio? Eu falei: sou eu. Você tem pouco cabelo, né? Eu falei: tenho. Você era bem cabeludo. E falei: nossa, rapaz, você está com a barba branca. Então, cara, quanto tempo a gente não se via. Mas tem uma coisa, o pessoal vai ficar muito feliz se você participar do nosso grupo, do ex-jogadores. E me inseriu lá naquele grupo. Mas recebi uma gama de mensagens. E agora eu vou para lá, né? Em abril, meu sobrinho vai casar. E a agenda já está feita, né? E muitos estão mandando: você vai passar aqui em casa, não vai passar aqui. Mas, queridos, vai ter uma reunião, tem um irmão lá, está organizando, vai ter uma grande festa, e nós vamos nos reunir, né?
e vamos ter o privilégio de pregar para eles a palavra de Deus. Muitos já estão ouvindo. Vai vir um amigo meu lá de Londres para esse encontro também, né? Que coisa linda, percebe? Eu fico assim vibrando, falo, Senhor, traz uma palavra que seja do Senhor. E eu tenho vontade de pregar um monte de coisas para eles, né? Mas, Pai, eu quero não impressioná-los, mas eu quero que eles creiam, quero que seus corações sejam abertos. E eu os conheço, a grande maioria, né? Sei como que funciona a natureza humana, porque a palavra assim o revela. Então, espero, irmãos, que essa palavra desça para o coração deles, eles possam nascer de novo, porque são pessoas que eu gosto, pessoas queridas, pessoas maravilhosas, pessoas que, olha, só não são cristãos, mas vamos dizer assim, nós sabemos que não tem homem bom, né? Mas, queridos, eu fiquei assim, vai ser um tempo de choro, de emoção, vai ser muito bacana, né? Mas eu estou muito feliz, né? O coração chega assim, falta sair pela boca, porque eu vou poder pregar para os meus amigos. Que coisa linda! E eles estão receptivos, porque já estão um pouco idosos, né? Já com 60 anos, 63, acima de 50. Que maravilha vai ser isso! Reunir para ouvir a palavra do Senhor. E vamos pregar para eles o Cristo crucificado. Que coisa preciosa! Então, queridos, isso faz toda a diferença. Graças ao Senhor. Então, irmãos, o que o Pai deseja para nós, para que nós venhamos a crescer então, é ter uma profunda convicção daquilo que nós professamos. Aquilo que você professa, você tem convicção daquilo? Da vida de Cristo habitando em nós? Primeiro, irmãos, não se aparte de Cristo, porque não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Em Mateus 1:21, a palavra fala que ele nasceu da Virgem, Deus conosco, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas aqueles que o Pai sabe que desde a eternidade sabiam que irão crer e não iam crer. Então a gente precisa continuar pregando, porque nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer. Ter aquela convicção. Agora, um detalhe importante: por mais que o seu passado seja manchado, por mais que o seu presente seja muitas vezes até confuso, às vezes tem tantas coisas que nos abalam, confusão de um monte de coisas, por mais que o seu futuro às vezes pareça sem esperança, vou lhe contar algo muito interessante. Há uma saída. Há uma saída. Há uma saída certa, uma saída segura, uma saída duradoura. Duradoura no sentido de eterno, eternamente. Mas apenas uma. Não existe duas saídas, não existe dois caminhos. E a Bíblia afirma que eu e você, nós nascemos espiritualmente mortos, aliás, em delitos e pecados. Lembra aquele texto de Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Mas nós estamos vivos, mas espiritualmente mortos em delitos e pecados. Mas ele vos deu vida. Agora para pensar um pouquinho. Nós não tínhamos uma vida eterna quando estávamos no pecado, porque se ele nos deu vida, aquela vida com que nós herdamos dos nossos pais, é uma vida que se acaba na sepultura. Uma pessoa pode ser muito boa, mas se ela não nasceu de novo, ela vai para o inferno quando morrer, porque deixou de crer na obra consumada de Cristo. E para nascer tem que morrer. Tem um texto que nós conhecemos aqui, irmãos, acompanhem comigo lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, Isaías 59, os versículos 1 e 2, temos aqui uma declaração linda da palavra de Deus. Olha só que precioso que é isso aqui. Precioso porque vai mostrar quem nós éramos. Diz assim, verso 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o nosso problema com Deus, o Pai, era o pecado. Nosso pecado faz separação. A palavra separação aqui é morte. Nós éramos mortos para Deus, mas vivos para nós mesmos. Mas aí, queridos, aquele que é a vida, Ele se fez carne, Ele veio até nós com uma finalidade, em primeiro lugar, de tirar o meu e o seu pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos, irmãos, que foi na cruz do Calvário, que ali o nosso pecado foi tirado, porque Ele nos crucificou junto com Ele. Nós morremos para o pecado, para a nossa natureza perversa, e pela ressurreição nós ganhamos a sua vida. Romanos capítulo 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então presta atenção, que o Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, não é que livrará, te livrou. Então isso está escrito em Romanos 8:2. Toma posse dessa verdade. Senhor, isto é para mim, graças te dou, porque tu me livraste da lei do pecado e da morte. Sabe quem que é esse Espírito da vida? Vamos ver quem é ele? 1 Coríntios 15, versículo 45. Aqui, irmãos, temos uma declaração que o Senhor Jesus é o Espírito vivificante. Essa palavra aqui, vivificante, significa aquele que dá vida para nós. Então, olha só, 1 Coríntios 15, verso 45, que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 45, um versículo muito lindo, irmãos, que isso aqui é nosso, essa tem que ser, deve ser e é a nossa realidade. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O que é espírito vivificante? Vivificante é que dá vida. Espírito, o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus, ele é o espírito que dá vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não tínhamos, antes de termos o Senhor, vida. Nós éramos almas viventes, né? Talvez você viveria aí 900 anos sem a vida de Cristo, você teria um fim, depois teria uma eternidade sem Cristo, que é o Hades, que é o inferno, que é a sepultura, né? Então, graças ao Senhor, Ele é para mim e para você esse Espírito vivificante. Agora, queridos, qual é o resultado do novo nascimento? Qual é a convicção? Como que você sabe se você nasceu de novo ou não? Não, mas eu creio que eu fui atraído, crucificado, morto, sepultado e ressurreto junto com Cristo. Agora, como que você pode ter essa convicção de que você de fato é um nascido de novo? Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui que é muito sério. Para você avaliar o teu cristianismo, o teu novo nascimento aos pés do Senhor. Vamos saber então, se eu e você, se nós somos nascidos de novo. Ah, mas eu confesso a minha morte com Cristo. Muito bem, a consequência, o resultado disso é que vai determinar se a minha experiência é verdadeira ou se não é. 1 João capítulo 3, versículo 1 João 3, versículo 14. Então aqui nós vamos ter uma convicção real, se de fato nós temos essa plena convicção, ou se o novo nascimento é uma realidade na minha vida, ou eu estou vivendo um cristianismo mascarado, né? Um cristianismo sem vida. Diz assim, e por isso que vocês vão entender quão importante é a reunião da igreja. Diz assim,
1 João 3, verso 14. Olha a convicção de que João, ele diz. Primeiro, no versículo 13, ele diz assim, escrevendo para nós, irmãos: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha o conforto, o consolo e a convicção que ele traz para nós e o resultado do novo nascimento. Nós sabemos, convicção, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós estávamos na morte, então a nossa morte foi morta na morte de Cristo. Cristo morreu a minha e a sua morte, a morte eterna. Ele provou na cruz a morte por todo homem. Hebreus 2, versículo 9. E aqui ele diz assim: nós já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É para amar aqui quem, irmãos? Os irmãos. Agora, eu tenho que perguntar isso, irmãos. Não precisa responder para mim, responda no seu coração. Você ama os seus irmãos em Cristo? Se não ama, você permanece na morte, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, então não se iluda, por favor, preste atenção. O que o Senhor Deus está dizendo para nós aqui? Nós já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso aqui João está falando dele, e o Espírito inspirou, porque de fato eles viviam em comunidade, eles amavam uns aos outros, eles se doavam uns para os outros, respeitavam uns aos outros, eles tinham um interesse um pelos outros, eles amavam de coração. Pedro fala assim: amai-vos cordialmente, de coração. Agora, por isso que é importante, mas você precisa se envolver com seus irmãos. As nossas reuniões são preciosas, a gente vem aqui, escuta a palavra, mas irmãos, nosso interesse pelos irmãos tem sido tão murcho, entende? Será que nós amamos os irmãos de fato e de verdade em realidade espiritual? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aqui é João, os discípulos, a igreja lá do seu tempo. Agora, para nós é aqui: aquele que não ama, permanece na morte. O que significa amar o seu irmão? Se doar para ele, servir o seu irmão. Às vezes você está na tua casa ou no seu trabalho, o Espírito Santo traz na sua mente a imagem daquele irmão. Sabe o que você tem que fazer naquela hora? Pegar o teu telefone, se puder, ligue para ele. Fala: olha, eu não sei porquê, mas eu lembrei de você agora, e eu quero dizer que você é uma pessoa especial, porque você é filho de Deus, e eu estou orando ao Pai para que Ele me ensine a te amar. Irmãos, se nós praticássemos isso, logo, logo, o fogo do amor de Deus seria manifesto em nós. Nós temos, parece que, medo de abraçar uns aos outros, medo de dar um beijo no irmão, na irmã, né? O único rapaz que eu beijo aqui, sempre até o Admilson falou, né? Naquele estudo lá, nossa, a palavra fala aqui, saudando os outros com o ósculo santo. Um homem beijar outro homem vai desmerecer? Claro que não, porque a Bíblia está dizendo: amai-vos uns aos outros, então saudai-vos com ósculo santo uns aos outros. A gente cumprimenta e o corpo lá para trás, entendeu? Mas por que isso, irmãos? Será que o irmão ali não fica com medo de amarrotar a tua camisa, não? Abraça. Eu queria que, se todos nós aqui nessa manhã fôssemos lá para o Nordeste, passasse lá 2 dias. Quando você entra naquela comunidade, alguém já te pegava você pelo pescoço, te dava um abraço, não queria nem saber. A primeira vez eu fiquei assustado, porque me abraçou, falei: vai quebrar minhas costas aqui, meu Deus do céu, o que é isso? Ô irmão, mas falei, você sabe o que é perceber e sentir o amor de Deus na vida daqueles irmãos simples? Simples. Lá, se tem alguém passando necessidade, a igreja vai lá e dá o que eles não têm para suprir a necessidade dos santos. Vai pensar que gente rica vai ajudar? Não vai, porque quando precisa
de ajudar os carentes, quem vai ajudar são mais as pessoas carentes e pobres, porque eles sabem o que é padecer necessidade, eles sabem da dificuldade que é, eles são mais generosos que qualquer outra pessoa mais rica deste mundo. Entende? Os ricos são avarentos. Quando eu falo rico, não é aquele que tem riquezas, porque Deus abençoa seus filhos também com riquezas materiais. Aí a pessoa tem dinheiro, não o dinheiro tem a pessoa. Então essa pessoa é uma pessoa muito generosa. Entende, irmãos? Mas esse é o sentido aqui. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Como nós precisamos exercitar o amor de Deus em nossos corações, irmãos. Agora, queridos, a palavra de Deus ela vai ensinar para todos nós que não há nada na minha e na sua natureza que agrade a Deus o Pai. Nada, absolutamente nada. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Agora, muito cuidado aqui, irmãos, com aquele versículo. Se você de fato nasceu de novo, você sabe que dentro de você habita o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de toda graça, aquele que pode tudo. Então nós temos o Espírito, né? Porque o homem estando morto em pecado, ele não consegue produzir uma vida virtuosa, não vai conseguir de forma alguma. E muitos tentam produzir aí uma vida cristã boa, mas na energia da sua carne, uma vida santa, justa, sem renascer. Então eles estão destinados ao fracasso. Porque, irmãos, você acha que um cadáver tem condições de reproduzir alguma coisa? De forma nenhuma. Então não se tem dado prioridade sobre a participação do pecador com Cristo na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Então uma religião, ela sabe muito bem fazer curas superficiais. Lembra aqui, se vocês quiserem acompanhar comigo, em Jeremias capítulo 6, versículo 14, nós temos um texto aqui mostrando como que a religião ela costuma realizar as suas curas. Diz assim, Jeremias capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles curam, mas curam superficialmente, sinteticamente, não vai na raiz do problema, não vai lá no carnegão do pecado, é superficial, é na pele. Pele fala do exterior. Olha, vem para a nossa igreja, você vai ser curado do teu câncer, você vai ser curado do seu problema, vai ser curado disso, daquilo. Meu irmão, isso é curar superficial. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para morrer numa cruz, porque o problema do homem não tem solução, ele precisa de morrer. Ele tem que crer que já morreu com Cristo na cruz, porque esta chaga com que todos nós nascemos, não existe cura para ela. Esta ferida, diz a Bíblia, é uma ferida mortal. Fomos picados pela serpente lá no Éden, mas Cristo veio como o antídoto perfeito para tirar todo o veneno da serpente de nós, nos colocando no seu corpo na cruz. E ali ele sofreu toda a ira de Deus, ele bebeu o cálice da ira do Pai todinho. E ali na cruz nós somos julgados. O seu pecado, quando estava lá, Deus o Pai o julgou, para que você fosse liberto. Mas você precisa de crer na sua participação na morte com Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos, porque a Bíblia diz, isso não é doutrina de igreja, irmãos, isso é a palavra de Deus revelada, trazendo libertação plena do pecado para o homem caído. E
Cristo veio e fez uma obra tão perfeita. Agora, olha aqui o versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O povo não quer o Senhor e a sua palavra. O povo quer assim 10 dicas para você ter uma vida cristã maravilhosa. 10 dicas, 10 modelos, 10 formas. O Espírito Santo não tem modelos, não tem forma. O Espírito Santo veio falar de Cristo para nós, porque Ele que é o único que pode solucionar o nosso problema do pecado, nos atraindo na cruz, nos crucificando, nos levando à morte. Eu não creio dessa maneira. A minha igreja tem uma doutrina que é diferente, então eu creio naquela doutrina e eu acho que eu vou ser salvo. Não vai ser salvo, porque a salvação ela é comum a todos os filhos de Deus. A nossa experiência é uma só, é cruz, é morte, é sepultamento, é ressurreição. Não existe outro caminho para chegar ao Pai, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem que crer, meu irmão, minha irmã, e ficar crendo na sua morte com Cristo. Lembra como começa Romanos 6,6? Sabendo isto. Essa palavra sabendo, ela é um gerúndio. O que é um gerúndio? É um presente contínuo. Você vai para Romanos 6,6, você lê, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Amanhã você vai ler de novo, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Aí você ganha uma experiência real de morte com Cristo, né? Para viver uma vida a seus pés. Agora, tem muitas pessoas que tratam dessa ferida como se ela não fosse grave. Ela é gravíssima, porque custou a morte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, todos nós nascemos espiritualmente mortos em nosso espírito. Por isso que a velha natureza, ela não pode, não consegue e não aceita servir ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Por que não aceita? Porque para ele parece loucura. Ele não consegue entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem possibilidade, mas ele tem uma sede de Deus. Ele precisa de Deus, mas então ele está buscando na religião, busca em tantas coisas que são falado para ele, tem que fazer dessa forma, fazer da outra forma. Estava um tempo atrás reunido com um grupo de pessoas. Olha, eu sou de uma determinada religião católica, mas algumas vezes eu vou numa igreja evangélica às vezes tem um problema que a minha igreja não consegue resolver. Meu Deus, parece que Deus lá é um, lá é outro, aquela coisa toda. Falei, queridos, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. As pessoas estão esquecendo de Cristo. Precisamos voltar para Cristo, voltar para a palavra, encontrá-lo nas Escrituras, porque Ele está ali. Ele quer se revelar a nós, Ele quer habitar em nós. Então, as pessoas precisam conhecer o Senhor, se voltar para o Senhor. E quando a gente fala com convicção, impacta, Graças ao Senhor, conversando com a pessoa essa semana, ela falou para mim o seguinte: não, eu quero conhecer esse Cristo que você está falando. Ele vai vir aqui essa semana, nós vamos conversar. Ele vai vir com o tempo, das 2 até as 4 horas da tarde, nós vamos abrir a palavra e nós vamos ali estar mostrando Cristo, a obra consumada, é a palavra. Aqui não tem religião, aqui é Cristo, e somente Ele tem o poder, a capacidade de lhe trazer uma vida nova. Irmãos, muitas vezes nós pregamos, as pessoas elas não querem crer. Por quê? Porque, queridos, quem que vai ouvir a palavra de Deus e crer? Nós temos que pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas muitos não vão crer. Aqui, irmãos, Jesus ele disse algo muito interessante em João capítulo 10, versículo 26. Olha o que o nosso amado Senhor, Ele escreveu aqui através de João.
João 10, versículo 26. Tratando aqui, porque Jesus, ele foi inquirido, fizeram muitas perguntas para ele, e chegou no versículo 26, ele disse assim, falando para aqueles religiosos: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora, olha o 27. As minhas ovelhas, as minhas queridas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, o que significa nesse sentido encontrar o nosso pastor? Primeiro, ouvir a voz dele. Lembra de Cântico de Salomão? Como que eu posso encontrar o pastor das ovelhas? Segue as pegadas do rebanho, você vai encontrar o cordeiro, né? E aí no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu dou a elas a vida eterna, e elas jamais irão perecer. Não é assim? E às vezes a gente vê tantas ameaças no meio do povo de Deus, né? Cuidado, hein? Cuidado, você pode perder a tua salvação. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então avalie se você creu. Se você creu, você passou da morte para a vida porque ama os irmãos. Irmãos, temos amado uns aos outros. Temos que prestar muita atenção nisso. Aqui, volta um pouquinho aqui para trás, no capítulo 8, versículo 47, nós temos mais uma declaração aqui tão preciosa do nosso amado Senhor. Ele disse assim, João 8, verso 47, olha só: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Esse ouvir aqui é ouvir de bom grado. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quando você começa a pregar o evangelho para uma pessoa, pode ser até crente, até evangélico, que não nasceu de novo, se ela tem um interesse, se ela busca o Senhor, ela vai te ouvir, e você vai ganhar aquela pessoa, né? Porque quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. E Jesus fala para aqueles religiosos: mas vocês não me dão ouvidos porque vocês não são de Deus. Mais um texto aqui em João, capítulo 18, muito interessante. Vamos ler aqui o versículo 37. João 18, versículo 37. Jesus aqui disse para Pilatos algo muito interessante. Olha, João 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Agora, olha o que ele disse aqui: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Esse é o nosso Senhor. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, tem prazer na palavra, e nessa palavra medita de dia e de noite. Então ele vai crescendo espiritualmente, vai sendo próspero espiritualmente, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, irmãos, é maravilhoso demais. E vamos ver o que o João fala para nós aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 6. É bom nós estarmos bem alinhados com esses versículos, porque eles são tão bons para o nosso coração. 1 João capítulo 4, versículo 6. Tudo isso, irmãos, para trazer convicção para o nosso coração, trazer firmeza, trazer segurança. Olha a convicção de João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: nós somos de Deus,
Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entende, irmão? Porque João aqui, a grande dificuldade dele era com os religiosos da sua época. Os religiosos não queriam ouvir, eles tinham a lei. Nós temos a palavra. Está dizendo que a tua forma de pregação é melhor do que a nossa? Né? Então, João, de uma forma tão linda, porque nos versículos antecedentes, por exemplo, o versículo 4 desse mesmo capítulo, ele disse assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aqueles religiosos eram do mundo porque eles nunca aceitaram que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer dia desses vocês vê, às vezes, um evangelho que é muito assim, avivado, aquela coisa toda, né? Pergunta para ele: você crê que Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? Se ele de fato é filho de Deus, fará que ele veio em carne. Se ele é um anticristo, vai dizer que veio em espírito. João, ele trata aqui, olha, versículo 1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Saído pelo mundo fora, em que sentido? Os missionários. A nossa igreja enviou missionário para a África, a nossa igreja enviou missionário para o Canadá, mas esses aí talvez são falsos profetas, porque nunca nasceram de novo, e a comunidade tem que sustentar eles. Por isso que a avaliação precisa ser pelo menos de 6 meses. Sentar com essa pessoa, acompanhar essa pessoa, para ver se de fato essa pessoa crê ou não. Não como uma vez alguém contou uma história para mim, dizendo o seguinte, que uma comunidade contratou um pastor para ser o pastor daquela comunidade, que não tinha pastor, vocês conhecem a história, e chamaram esse pastor lá no lado, ficou 5 minutos com esse pastor, pregou para ele o novo nascimento, e o pastor disse: não, agora eu creio no novo nascimento. Creio no novo nascimento, que maravilha. Aí começou, foi 2 meses, já começou a cair tudo por terra. Meus irmãos, que tristeza. Olha, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, pregando, evangelizando, mas o que está levando para eles? Irmãos, e ele diz assim no verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vós sois de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Vai pregar. Tem uma irmãzinha que mora lá no Rio Grande do Sul, e um pastor começou a mandar mensagem para ela, porque ela saiu da comunidade, você tem que voltar, começou a mandar mensagem para ela. Ela ouviu aquelas mensagens e falou: olha, eu não suporto essas mensagens, não tem nada a ver. Então ela respondeu para o pastor: pastor, você precisa de nascer de novo. Para quê? Olha, minha irmã, eu sou formado em teologia. Olha, minha irmã, eu tenho um novo nascimento, eu fui batizado nas águas. Ela falou: esse pastor não entendeu nada. Quem diz que batismo nas águas faz a pessoa renascer? Mergulha a cobra seca, sai cobra molhada, não muda nada. Precisa de cruz, você tem que morrer, tem que crer que você morreu com Cristo. Se você não morreu com Cristo, você nunca será justificado do pecado. Aquele que está morto, Romanos 6,7 diz assim: aquele que está morto, justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Você já creu na sua morte com Cristo? Querido, se você não creu, presta atenção, você vai perecer eternamente. Abra teus ouvidos aí, não sei se, será que tem cera no teu ouvido?
Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Se você soubesse o que significa uma vida sem Cristo, sem Deus. Nós somos tão distraídos, irmãos, nós não podemos trocar o Senhor, irmãos, por coisas. Imagina só, é que a gente está vivendo bem hoje, né? Hoje estamos bem, hoje eu trabalho, hoje estou aqui, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você planeja, mas de repente a tua vida pode ser interrompida amanhã. E se você morrer amanhã, você tem certeza do seu novo nascimento? E se você, de repente, que a morte na nossa vida ela é iminente, como também o arrebatamento. Do jeito que você está aqui hoje, se Ele lhe chamasse, você tem certeza da tua salvação? Queridos, não brinque com esse assunto, é muito sério. Jesus deu tudo para você e para mim, a Ele mesmo. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Ele já lhe salvou. Ele já lhe atraiu no seu corpo na cruz. Levou você à morte. Lhe deu a sua vida pela ressurreição. Queridos, eu e você, nós éramos espiritualmente podres. Da cabeça aos pés. Toda a nossa sujidade foi colocada em Cristo. Morremos com Ele, fomos sepultados e ressuscitamos. Para viver uma vida santa diante do Pai e diante dos irmãos também. Cristo é a nossa vida. Meus irmãos, a gente precisa de ganhar esta experiência real com o nosso amado Senhor. A palavra de Deus, ela também ensina de uma forma tão clara que a nossa velha natureza, ela é egoísta, ela é incapaz de se renovar. A palavra de Deus, irmãos, ela ensina que quando nós renascemos, nós nos desfazemos do velho homem, porque o velho homem não tem como consertá-lo, é velho homem, não tem como consertar ele. O velho eu deve ser crucificado e não cultivado. Vamos ler Romanos 6 e nós vamos encerrar por aqui. Romanos capítulo 6, vamos ler alguns versículos. Olha só o versículo 6, Romanos 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. É quem morreu. Você já creu que morreu com Cristo? Ora, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você não creu que morreu com Cristo, certamente você não vai viver com Ele. É muito clara a palavra de Deus, irmão, muito simples. Ai, como é simples essas verdades da palavra, tão preciosas. E último texto, Efésios capítulo 2. Então aqui muito claro que nós morremos com o Senhor. Vamos ler Efésios 2, versículo 4, e nós vamos encerrar aqui com o versículo 6, diz assim a palavra, olha só, Efésios 2, 4, do versículo 1 até o 3 vai mostrar quem nós éramos antes, e no 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque a parte de Cristo nós não temos vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos 6,6 fala que nós morremos com Cristo, Efésios 2,6 fala que nós ressuscitamos com Cristo, e Colossenses 3,4 fala que Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. E sabe por que Ele escreveu tudo isso para nós? A fim de que nós soubéssemos que temos a vida eterna,
a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, em nenhum outro há salvação debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é tão esclarecedora. E também nós sabemos que, como dizes Tu pela Tua palavra, que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Pai, conquiste o nosso coração para Ti mesmo. Pai, revela isso aos nossos corações e firma-nos nesta verdade. E guarda o nosso coração, Pai. Leva-nos para aquele que é perfeito, para que sejamos então aperfeiçoados. Revela a Tua graça, para que mediante a própria graça possamos vir a crer e ficar crendo até crermos de fato. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão da palavra e pela liberdade que nós temos de nos reunirmos como igreja do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.